Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui no nosso momento Doce de Leite Vida e sempre agradecendo muito a cada um de vocês que tem assistido e tem compartilhado e se sentindo de alguma forma melhor naquilo que faz, na forma como tratam a si e as pessoas também, pelo menos de uma maneira um pouco mais doce. E essa noite a gente vai refletir um pouco sobre uma experiência que tive em casa com um professor já conhecido de muitos aqui, meu filho mais velho, quando nós estávamos ali na sala e chegou então um momento em que disse a eles, falei, olha, vocês precisam fazer tarefa, especialmente a eles, a ele. Olhei para ele então e disse, vai fazer sua tarefa. E ele, mas eu quero ver televisão. E eu falei, não, não é hora, o nosso combinado não é esse. Não, mas eu só quero brincar. Eu falei, não, nós temos uma regra e você já sabe qual ela é. Você vai fazer a tarefa e depois aqui a gente vai brincar e assistir televisão, se for o caso. Pode fazer tarefa. Mas eu vou... Arthur, não. Eu já disse não. E quando a gente diz não, você tem que entender. Eu vou precisar explicar para você o significado do não agora? Você já sabe. É para colocar a ordem na nossa casa. Então, não. Vai fazer tarefa. Ele foi resmungando, esbravejando. Mas depois que terminou, voltou. E aí, chegou lá na sala, eu perguntei... Já guardou o seu material? Isso era uma sexta-feira. Ele então disse, não guardei. Falei, então vai guardar o material. E ele falou assim, não papai, eu já fiz a tarefa. Deixa eu brincar um pouco e te mostrar uma coisa legal que eu fiz no meu brinquedo. E eu disse, Arthur, guardar primeiro o brinquedo. Guardar primeiro a tarefa. Papai, não. Deixa eu te mostrar aqui rapidinho uma coisa para você ver que legal que é. Eu falei, agora. Eu já falei, só termina a tarefa quando guarda toda a tarefa. Não, papai, só um pouquinho. Daqui a pouco eu guardo. Agora você vai guardar. E me virei. E quando eu me virei, na mesma hora ele então disse, tá bom, papai, eu vou guardar. Mas o papai também está precisando entender o significado do não. Nessas horas, a gente nem sempre consegue ser doce. E eu lhes confesso que naquela hora, de costa, quando me virei, eu tive a certeza de que ali não haveria doçura. Mas o jeito com que ele me olhou naquela experiência, dentre outras muitas as quais já errei, já falhei, em situações similares a essa, naquela hora, me veio algo muito mais profundo e muito mais intenso, que até então não havia pensado. Ele tinha razão. Eu até hoje, e especialmente naquela hora, eu não sabia o significado do não. Eu estava, na verdade, querendo que ele cumprisse a minha maneira, a minha forma, ao meu estilo, sem dar atenção ao que ele estava propondo me contar, que era, na verdade, uma experiência que ele queria mostrar com o brinquedo que havia desenvolvido. Nessas horas, é que fico me perguntando se para poder combater situações como essa, nós precisamos de verdade de dar marteladas, ordens, brigas e batermos. Me lembro daquele velho ditado que menciona com clareza de que para poder combater a escuridão não é à base de pancadas, basta acender um fósforo. E pensando assim, naquele instante, dentre outros muitos que não tive a mesma lucidez, comecei então a acreditar e ter a certeza de que ele estava correto. Por um micro instante, eu consegui parar e pensar que qualquer reação diferente, de humildade, naquela hora, eu talvez não tivesse tido a experiência agradável que tive no momento, pois ele de verdade acabou então mostrando o que queria, quando eu disse a ele, mostre-me então, o que você quer? Porque logo depois, quando terminou de me mostrar, de fato, foi lá, guardou, deixou o quarto arrumado, do que ele conseguiria fazer naquele momento, e então foi brincar. Nessas horas, é sempre bom pensar em termos um pouquinho de passividade, de temperança, para podermos encarar e enfrentar as circunstâncias. Não precisa de ser muita, porque na prática é como sal. Sal não precisa de muita quantidade. Basta um pouco e ele já vai dar o sabor. Não é preciso 1 quilo de sal
para 1 quilo de arroz. É preciso um pouquinho, uma pitada, para poder dar sabor naquilo tudo. Então, de alguma forma, naquele dia, nós tivemos a oportunidade de treinar isso. Com um pouquinho de inspiração. Aquele momento que poderia ter se tornado tortuoso para ele. E ainda mais para mim, ao ter falado ou reagido com imensa brutalidade, acabamos, na verdade, corrigindo isso. Um momento muito agradável, que pode ser transportado não só para dentro de casa, mas também para fora de casa. O resultado final daquilo foi uma experiência tão agradável, tão positiva, que na sequência eu acabei fazendo reflexões comigo muito profundas para poder de alguma forma pensar com carinho em como agir com meus filhos depois daquela experiência. Então foi quando eu tive a sensação, não só com os filhos, mas fora também. Porque na imensidão de mim mesmo, jurei que eu era apenas organizado, um baluarte da ordem, pai disciplinado, quando notei que estava era a esmo. Quando alguém então te ofender profundamente, olhe para dentro, não olhe para fora. Pode ser que estejas ainda com sinais de doente e que seja ali a chance de começar a cura, a sua hora. Um não pode significar uma porta fechada, mas também quando se vê um professor no seu esforço, entende-se que para vencer a si é longa a estrada. E antes de seguir na raiva, lembre-se da dor do remorso. Hoje foi dentro de casa. Amanhã será com o estranho. Todo dia irão nos afetar o orgulho imenso. E então, aquele momento em que falamos duro, tenso, sobrepor-me, humilhar, o que com isso ganho? Façamos um teste. Quando alguém te disser um verdadeiro não, respire, pense, analise se está agindo com razão. Pense sinceramente se é falta de respeito ou provocação, ou se estás diante de uma verdadeira e necessária lição. Minhas regras, meu mundo, mas está na lei. E qual delas? Logo eu que sempre digo que nada sei. Aprendi certa vez que quando fosse contrariado, ao invés de não levar desaforo para casa adentro, era hora de me observar, ver meu real intento. E quando meu filho desrespeitou ante o meu comando, já havia decidido que não aceitaria tal comportamento. Até que aquele pequeno professor, sempre ensinando, não perdeu a chance de me entregar um novo ensinamento. Papai, você precisa aprender o significado do não. No aprendizado e combate àquele orgulho insano, encontrei enfim o professor que esperei por 4 dezenas de anos, para me ensinar algo que trouxe luz a este coração. Eu repetia a frase dita pelo meu pequeno apenas da boca para fora. Não percebia que meus saberes não eram imensos como eu achava. O garoto que só queria instantes para gozar a infância que aflora eram minutos felizes a mostrar-me o quanto me amava. Hoje eu não tenho mais dúvidas. A ordem deve ser um esteio. Mas quando é que a lei deve massacrar e elevar o que temos de feio? Ela deve sim nos acender do espinheiro da vaidade à grandeza da flor. E não há outra rota que não seja esculpida nos ditames do amor. Obrigado, filho. Obrigado, filho querido. Papai ainda estuda o perdão e está caminhando, aprendendo a ter atitudes menos rudes. O orgulho ainda está presente em tantas falas e atitudes. As teias do egoísmo ainda reforçam as tramas da vaidade, mas conto contigo para limar essa pedra da humildade. E, enfim, exercer o ofício de pai, amigo, esposo, filho, irmão, trabalhando cada sentimento, cada virtuosa emoção. E se alguns significados eu ainda não entendi, ao menos um deles já apreendi. Deixarei algum dia de te amar, filho querido? Não. Que nós possamos aprender um pouco mais dos nãos da vida a entregarmos sim para cada um deles e que a gente possa então tornar mais doce a convivência conosco mesmo e uns com os outros. Um grande abraço e até a próxima semana.